Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso. Então, dando continuidade aos nossos estudos de termometria, agora que nós sabemos que temperatura é uma propriedade de um sistema ou a propriedade da matéria, vamos assim dizer, em que essa propriedade ela influencia enormemente outras propriedades da matéria, como por exemplo a densidade, condutividade elétrica, resistividade, e entre outras que agora já não me vem à cabeça. Então, como a gente já definiu temperatura, agora a gente pode começar a falar um pouquinho de algumas aplicações que levam em conta fenômenos que envolvem variações de temperatura. E um desses fenômenos na matéria é a expansão térmica. Geralmente, toda matéria, quando ela é submetida a uma variação de temperatura, ela tende-se a se contrair ou a se expandir, né? Então, na maioria das substâncias, quando você tem uma variação positiva na temperatura, vamos falar assim, a temperatura desse sistema, desse corpo aumenta, esse corpo tende a se expandir, né? Inversamente, quando essa temperatura você tem uma variação negativa, esse corpo tende a se contrair. Agora, por que eu falo que é a maioria? Porque tem algumas substâncias que isso não é verdade para toda a faixa de temperatura. Por exemplo, a água, que é o efeito mais comum que a gente tem e que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje. Mas por que ocorre essa expansão térmica ou essa contração térmica, né? Bom, um modelo muito simples que a gente pode imaginar, por exemplo, para o estado sólido é o seguinte, né? Imagina que nós tenhamos lá um pequeno pedacinho desse material sólido, em que a gente pode representar por um cubo. Em cada vértice desse cubo a gente tem um átomo que forma a matéria, tá? A rede cristalina, vamos assim dizer, né? Mais precisamente. Então, esses átomos que formam a rede cristalina, eles estão com uma separação fixa aqui, ó, vamos chamar assim, uma distância L, entre um e outro, né? E se a gente pegar, vamos imaginar que a gente pegue só aqui a visão de frente dele, o que acontece, né? Cada átomo desse, ele não está parado. Ele tem aí uma vibração. E essa vibração a gente consegue então representar como um modelinho que é se cada átomo fosse aí ligado uns aos outros por molas, né? Então, eles são aí ligados por molas. Então, está aqui uma ligação por mola. Então, se ele é ligado por mola, eles não estão parados, o que acontece? Nós temos aqui uma posição média desse átomo, né? Que ele fica oscilando em torno dessa posição, tá? De tal forma que ele tem, então, essa dimensão que a gente estipulou ali por L, né? Então, os átomos eles ficam assim, sejam em fase, seja fora de fase, né? Você tem, e aí a gente está pegando só dois, mas olha o conjunto que a gente pode ter, né? Então, quando a gente aumenta a temperatura aqui, ou seja, a gente vem com uma variação positiva, né, de energia, e eu não vou estar falando ainda de calor, o que acontece com essas variações aqui, essas posições médias, vamos chamar aqui, né, assim, ó, essas posições médias, né? Vai acontecer o seguinte, né? Como eu estou dando energia para esses átomos, essas vibrações começam a ficar cada vez maiores. Então, o espaço que eles começam a oscilar é cada vez maiores, né? E isso é um efeito de rede, ou seja, é um efeito que deve acontecer em todas as posições da nossa matéria, tá? Então, conforme eles vão aumentando esse espaçamento interatômico médio, a nossa matéria ela vai, então, o quê? Se dilatando, né? Aí você fala, mas professor, se parar então o calor, a matéria é para voltar. Aí depende da propriedade da matéria, né? Se a gente estiver falando de uma matéria que tem propriedades inelásticas, ela não volta. Ela não volta. Por quê? Porque ela é inelástica, aquela deformação ela é permanente. Que é o que acontece na maioria das vezes com
os materiais férreos, né, ferrosos, ok? Então, a nossa expansão térmica, ela pode ser aí explicada, né, pelo movimento interatômico. E aí, quando eu falo rede cristalina, né, vocês ainda não sabem disso, mas obviamente que é para o caso que apenas dos sólidos, ok? Líquidos e gases, eles não formam uma rede cristalina, certo? Bom, então, se a gente já tem essa ideia muito simples do porquê que ocorre essa expansão térmica da matéria, vamos deduzir então uma equação que leve em conta, por exemplo, né, agora, o quanto, né, esse L' novo, devido ao aumento da temperatura, ou seja, nós temos aqui um ΔL, agora um L' menos L, né? Então, o quanto que essa matéria aumentou devido ao aumento de uma temperatura, tá? Então, vamos começar a fazer isso apenas para o sólido, depois a gente expande isso de uma maneira geral para todos os nossos materiais. Então, inicialmente, vamos considerar uma barra L de qualquer material e vamos falar que essa barra L ela pode ser considerada, vamos dizer assim, unidimensional, ok? Então é como se fosse um fio muito fino, tá? Só para a gente tratar apenas de uma dimensão desse nosso comprimento L. Então ele tem aqui a uma temperatura T0 essa barra, e aí após por algum processo a temperatura dessa barra aumentar, ela sai então aí de um comprimento L0 e passa a ter um comprimento, vamos falar assim, um L final, tá? Devido aí a uma temperatura T. Então, ou seja, devido à variação na nossa temperatura, né, houve aí um acréscimo no comprimento dessa barra, que a gente chama de ΔL. Então, esse aumento relativo, ou seja, a quantidade que ele variou dividido pelo comprimento inicial, vamos colocar aqui no texto um L0, ela tem que ser, então, proporcional à variação da temperatura. Tá? Esse símbolo aqui é proporcional. Agora, por que proporcional? Bom, imagina que nós tenhamos aqui uma barra de alumínio. E aí eu vou lá, eu vario a temperatura dela em 100 graus e vejo que a variação relativa dela foi de 5. Né? Esse ΔL sobre L0 foi de 5 centímetros, certo? Aí eu pego uma mesma barra de mesmo comprimento, só que agora de cobre, vario a mesma temperatura, 100 graus, e vejo que a variação agora foi de 20, essa variação relativa. Ou seja, para o mesmo comprimento e uma mesma variação, dois materiais diferentes nos forneceu uma variação relativa diferente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa variação, ela então depende das características de cada material, tá? Por isso que nós colocamos aqui esse proporcional. Então, esse proporcional nos diz o seguinte, olha, depende do material. Pô, mas professor, se depende do material, como é que a gente equaciona? Muito simples, tá? Então, a gente pode escrever que o ΔL sobre o L0, ela vai ser igual a uma constante que deva levar em conta as características desse material. Então, vamos chamar aqui de alfa vezes ΔT, onde alfa é o coeficiente de expansão. Como nós estamos falando que é uma expansão unidimensional, em apenas uma única dimensão, aí a gente fala que é o coeficiente de expansão linear. E qual a dimensão do nosso coeficiente de expansão? Vamos então isolar esse coeficiente de expansão. Então, o coeficiente pode ser dado. Então, o meu alfa, ele vai ser a minha variação relativa, ΔL sobre L0, dividido por ΔT. Ou seja, como ΔL sobre L0
ele não tem dimensão, porque eu estou dividindo comprimento por comprimento, a dimensão dele tem que ser o inverso da temperatura. Então ele pode ser graus Celsius a -1, se a nossa temperatura tiver a dimensão de graus Celsius, ou Kelvin a -1, se nós estivermos falando da nossa temperatura absoluta. Mas tem o seguinte problema agora. Esse coeficiente alfa, da forma como nós colocamos na nossa equação 0,1, ele é um valor médio. Por que ele é um valor médio? Ele é um valor médio porque nós estamos trabalhando com uma variação de temperatura. Então, se a gente quiser o valor dele em alguma temperatura exata, vamos pensar, qual é o alfa em 300 Kelvin? É possível medir? Sim, é possível medir, tá? Porque aí a gente tem o valor dele no ponto, e a gente vai ver isso daí. Mas o importante agora é ressaltar o quê? Que na minha equação 1, esse alfa, ele é um valor médio obtido quando o meu sistema ele é colocado a uma pressão constante ao longo dessa minha variação de temperatura, tá? E essa variação de temperatura, então, né, dessa forma como está colocado o alfa como um valor médio, ela sempre acontece em pressões ambientes, tá? Então, ou seja, a pressão atmosférica, e valores não muito grandes, vamos assim dizer, né? Variações não muito grandes, tá? Então, se a gente pegar aí uma variação de 1000 kelvins, mas professor, 1000 kelvins? Pode ter, né? Você pega ligas aí, elas derretem em pontos altíssimos, né? Os pontos de fusão dela. Ok? Então, vamos deixar isso daqui muito bem explicadinho. Ok? Então, deixei aí escrito para vocês. E aí vem o caso. Mas e se eu quiser medir ele no ponto? Se eu quiser medir ele no ponto, então o que acontece? Se eu tenho um intervalo de tempo ΔT, eu tenho uma faixa de valores. Então eu tenho que transformar essa faixa de valores em um valor único. Ou seja, eu tenho que fazer com que esse meu ΔT tende a zero. E aí eu tomo o valor do alfa em um único ponto. Ou seja, o meu alfa no ponto, ele tem que ser o meu processo aí, o meu limite, quando ΔT tende a zero, de um ΔL sobre L0, dividido pelo ΔT. E isso daqui, então, vai corresponder a 1 sobre L0 de uma derivada. Ixi, professor, calma, agora você foi muito rápido, tá? É o seguinte, então vamos lá. Por que tem esse P aqui? Na outra aula eu já mostrei numa equação que tinha um V do lado de fora. Isso daqui significa então que a pressão ela é mantida constante. Tá, e professor, o que é esse símbolo estranho? É derivada? Sim, ela é derivada, mas é um símbolo de derivada parcial. Por quê? Porque o meu L, o meu comprimento, né, ele pode aí depender da temperatura, pode depender da pressão, pode depender do volume, pode depender da densidade, ou sei lá mais o que. Então, o que nós fazemos na matemática? Na matemática, quando nós temos uma variável que depende de outras variáveis, a gente usa esse símbolo para a derivada, que é o del. Graficamente, o que isso nos representa? Então, por exemplo, imagina que nós tenhamos, né, nós podemos graficar aí o comprimento, né, dessa minha barra em função da minha temperatura. Muito provavelmente, se a minha temperatura aumenta, né, para cá, o que o meu comprimento vai fazer? Ele também vai aumentar. Então, sei lá, imagina que nós tenhamos um gráfico assim, tá? Qualquer coisa. Essa minha derivada do gráfico, ela está falando o seguinte, ó. Então, no ponto, tá? Em um ponto aqui T de temperatura, vamos colocar T', essa minha inclinação aqui, tá? Essa minha inclinação da reta, θ, ou seja, tangente de θ, corresponde ao meu del L e del T, tá? Então, ou seja, esse cara aqui é simplesmente a inclinação da reta tangente.
certo? Então é isso que representa a nossa equação graficamente. Bom, então esse é o nosso coeficiente de expansão linear. Então a gente está imaginando que, por exemplo, se eu pegar um sólido e o meu sólido ele se expande, né, eu posso imaginar então que eu posso calcular um ΔL para cá, um ΔL para cá e um ΔL na minha terceira dimensão. E aí eu tenho então uma expansão do volume. Isso para os sólidos fica muito bem, serve muito bem. Mas e se a gente for calcular a expansão de um gás ou a expansão de um líquido, né? Dá para calcular uma dimensão linear do gás? Não dá, né? Então, nós podemos definir também, além do coeficiente de expansão linear, o coeficiente de expansão volumétrico. Então, nós podemos expressar a nossa variação relativa do volume, ΔV sobre V0, como sendo também proporcional à variação da temperatura. Por que proporcional? Novamente, porque cada matéria ela se comporta de uma forma diferente com esse mesmo aumento de temperatura, dadas as mesmas condições iniciais de volume inicial. Tá? Então, para resolver esse problema e levar em conta as características da matéria específica, como que nós podemos escrever? Então, nós escrevemos que a nossa variação de volume relativa ela deve ser igual a um coeficiente de expansão volumétrica, que nós vamos chamar de beta, vezes o meu ΔT, onde o meu beta é o coeficiente de expansão volumétrica. Ok? Então, vamos deixar aqui sinalizado para vocês. E o beta, a gente consegue então expressar o beta da mesma forma que nós expressamos o nosso alfa. Então o beta ele vai ser a variação relativa do volume dividido pela variação da temperatura. Novamente, pessoal, como no caso anterior, olha só, esse beta ele é relativo a uma variação da temperatura. Então, nessa fórmula 04, ele representa o que? Um valor médio novamente. E assim como o alfa, ele também é tomado a uma pressão constante. Tá? E esse valor médio ele só vale para o quê? Uma pequena faixa de temperatura. E como é que eu calculo o valor no ponto, então, em uma temperatura específica? Da mesma forma que nós calculamos para o alfa, ou seja, a gente pega toda aquela faixa de temperatura e reduz ela a um único ponto, de tal forma que essa variação de temperatura ela seja ou ela tenda a zero. Então, se a gente tomar o limite da nossa equação 04, o que vai acontecer? Nós vamos ficar então que o limite, quando o ΔT tende a zero, da minha variação relativa do volume dividido pela temperatura, a variação da temperatura, ela vai ser igual a 1 sobre V0 de ΔV, ΔT, mantido a minha pressão constante. Tá? Então, ou seja, esse P aqui, ele continua tendo o mesmo significado que nós tínhamos aqui em cima, na nossa equação 02, tá? Porque é mantido constante a nossa pressão. E essa minha sinal de derivada, né, é uma sinal de derivada parcial, novamente. Por quê? Porque o meu volume ele pode depender não apenas da temperatura, mas de outras variáveis também. Então, a gente toma essa derivada parcial. E o que significa essa derivada? Bom, tem o mesmo significado da derivada anterior que nós vimos no coeficiente linear. Então, se nós tenhamos um gráfico de volume por pressão, por temperatura, desculpa, e aqui é importante, né, mantendo aqui o P constante, vou colocar isso também nesse gráfico aqui de cima que eu esqueci. Então, se a minha temperatura aumenta, o meu volume ele tende a aumentar. É assim para quase todas as substâncias. Então, vamos falar que eu tenho uma curva dessa forma. Como a minha temperatura aumenta, o meu volume aumenta também. Então, se eu pegar o meu volume a uma temperatura específica, vamos chamar aqui de T', essa minha derivada aqui, ela representa, então, o meu ponto tangente. Então, isso daqui é um ΔV, ΔT. Bom, mas, professor, e
E como seria uma curva de um material real desses coeficientes? Então seria dessa forma. Eu trouxe aqui dois gráficos. Esse primeiro aqui é do cobre e esse segundo aqui é o mercúrio. Então nós temos aqui o beta, que ele é dado aqui à direita, né, no meu eixo à direita, tá, nos dois gráficos. Tá? Então nós conseguimos ver aí a variação dele com a temperatura, tá? Com a temperatura. Mas professor, e esse kappa? Esse kappa é o quê? Esse kappa, pessoal, ele é o fator de compressão, ou coeficiente de compressibilidade, vamos colocar assim. Tá? A gente não vê isso no curso de Física Básica 2, tá? A gente vê isso numa termodinâmica um pouco mais avançada. Tá? Só que esse coeficiente de compressibilidade, ele é definido de uma forma muito semelhante. Tá? Ele é definido dessa forma aí. Tá? Então é a derivada do volume em relação à pressão, mantida a temperatura constante. Tá? E esse cara, ele é muito importante na física. Por exemplo, a gente consegue definir ou medir a velocidade do som pelo coeficiente de compressibilidade. Só que ainda, né, a gente não faz essa medida a uma temperatura constante. A gente faz a um processo adiabático. Tá? Então ele tem ainda um pouquinho mais complicado. A teoria tem que ir um pouquinho mais longe para a gente entender. Tá? E esses coeficientes de compressibilidade e o coeficiente de expansão beta, eles são importantíssimos para a gente descrever uma termodinâmica da matéria. Tá? De tal forma que a gente consegue escrever a equação de estado da matéria se a gente conhecer esses coeficientes. Tá? A gente vai ver o que é uma equação de estado. Ok? Então a gente tem essa cara aí. Tá? Eu só peço para vocês um pouco de atenção, porque nesse meu gráfico aqui do mercúrio, tá, ele está aqui com uma pressão variando. Ok? Então é um pouco diferente desse daqui do cobre, que tem a temperatura variando, tá? Mas dá para ver, né? Então a gente vê aqui, olha só, se a gente pegar lá, eu falei, uma variação de 1000 graus, aqui, ó, é possível, ó. Então nós temos aqui o meu beta, ó, variando 1000 graus. Olha só a dependência estranha que tem esse cara com a temperatura. Tá? Quando a gente pega uma faixa muito pequena, né, eu estou falando disso daqui, né, até aqui está 100 mais ou menos. Tá? Então vamos falar que é isso aqui, ó, tá? De 0 a 100. Tá? Então ele não é uma constante. Tá? E às vezes alguns livros traz que o coeficiente de expansão é uma constante, né? A constante de expansão, sei lá, eu já vi isso em alguns livros, tá? Fiquem em mente que isso ele é um valor médio, o que está nos livros ele é um valor médio, ok? Bom, e para terminar, nós podemos correlacionar os coeficientes de expansão linear com o coeficiente de expansão volumétrica. Então, para isso, vamos considerar um volume qualquer dado pelo produto das três dimensões de um sólido, L1, L2 e L3. Só que, como eu disse anteriormente, esses volumes e esses comprimentos, eles podem o quê? Depender de vários parâmetros, de várias outras propriedades. Então, vamos considerar que o meu volume ele dependa apenas da nossa temperatura. E a nossa taxa de variação do volume com a temperatura, a gente consegue calcular simplesmente tomando a derivada desse volume com relação à temperatura. Então nós temos um ΔV ΔT, que tem que ser igual a um ΔT. Quem que ele deriva agora? O L1 de T, o L2 de T e o L3 de T. Então agora é só aplicar a regra distributiva na nossa derivada. Então aplicando a distributiva, o que acontece? Vamos tirar para fora então esses dois caras aqui e deriva esse. Ficamos com esse primeiro termo.
Vamos tirar para fora esse cara aqui e esse cara aqui e deriva esse. Ficamos com o nosso segundo termo. E por último, tira L1 e L2 para fora e deriva o L3. E ficamos aqui com esse termo. Tá? As derivadas em parênteses com a letra P, novamente, é porque essa derivada ela é feita a pressão constante. E aí, se eu pegar então essa equação aqui, tá, e dividir ela pelo volume, nós vamos ficar com o seguinte: 1 sobre V de ΔV ΔT, mantida a pressão constante. Aqui eu esqueci de colocar, vamos colocar aqui. Que tem que ser igual. Esse meu primeiro termo aqui, quando eu dividir pelo volume, vai me sobrar quem? Apenas L1 de T. Então vai ficar 1 sobre L1 de T. E assim sucessivamente. Então, quando eu divido esse termo, me sobra L2. Quando eu divido esse termo, me sobra L3. E por definição, né, esse cara aqui é o que nós definimos como sendo o nosso coeficiente beta, que tem que ser igual. Esse cara aqui é o que nós definimos por alfa e por alfa. Tá? Então, portanto, né, a correlação entre alfa e beta é que o meu beta ele deve valer aí 3 vezes o alfa. Trouxe uma tabelinha aqui para vocês, olha só para a gente comparar então alguns valores. Eu não lembro de qual livro eu tirei, talvez tenha sido do Sears, que eu entrei na biblioteca digital e peguei. Tá? Então nós temos aqui o alfa, olha só o alumínio, 2,4 e o beta 7,2. Então dá aí aproximadamente, dá não, né? É 3. Então nós temos alguns materiais aí só para vocês verem. Brasa, não sei o que é, cobre, vidro. Isso é uma Invar, é uma liga, né, de ferro e níquel, quartzo fundido e ferro. Tá? Aí do outro lado ele ainda traz alguns líquidos, né, o etanol, disulfeto, carbono de sulfite, não sei o que é, glicerina e mercúrio. Para terminar, pessoal, sempre bom falar uma explicação que sempre traz em todos os livros, que é sobre o coeficiente beta. Tá? O coeficiente beta ele é o coeficiente de dilatação. E a gente costuma falar que ele é sempre positivo. Tá? Isso nem sempre é verdade. Por quê? Porque tem alguns materiais que eles, quando você diminui a temperatura, os materiais se expandem. Né? Então a gente tem, por exemplo, o antimônio, a água, e eu não consigo me lembrar de mais nenhum. Em particular, a água, isso traz uma série de consequências até para a vida humana. Né? Então, por quê? Porque a água ela tem um coeficiente, um valor máximo do beta a 4 graus Celsius. Né? Então, de 4 a 0, quando a gente começa a resfriar ela se expande. Tá? Esse é um dos motivos, por exemplo, que quando a gente vai lá e coloca a água na nossa forminha de gelo, a gente vê uma barriguinha depois que forma o gelo, né? O gelo não fica retinho e nem tampouco ele fica, né, contraído dentro da forminha. Ele fica o quê? Ele fica uma bolinha. Por quê? Porque a água se expande. E esse processo da água se expandir nesse intervalo de temperatura, tá, tem efeitos benéficos na vida humana, principalmente na vida marinha. Porque quando a água então ela começa a diminuir a temperatura em regiões gélidas, vamos colocar assim, né? A camada de cima da água, ela começa a se expandir. E por ela estar se expandindo, ela fica mais leve. Então, ou seja, essa camada mais leve sobe até a superfície. E nessa superfície, então, forma-se o gelo. E aí vem o efeito cascata. Porque o gelo, ele também é um isolante térmico. Por ele ser também um isolante térmico, ele evita com que a temperatura externa chegue na mesma intensidade, né, que está do lado externo, nas camadas adjacentes do rio. Então isso faz o quê?
as primeiras camadas da água elas se congelam, ok? Então está ali congelado. As próximas camadas, quando elas chegar de 4 a 0, o que vai acontecer? Elas vão se expandir, então vai para cima. E as camadas mais densas, então, em temperaturas mais elevadas, elas vão descer. Então isso permite com que um lago não se congele completamente, mantendo o que? Apenas a parte de cima congelada. Ok? Bom, pessoal, a aula de expansão térmica, então, foi isso daí. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestões, manda aqui no e-mail, que vai ser um prazer responder vocês. Um abraço, tchau, tchau.